eu acho que faz 10 a 15 anos atrás, tá, eu vi um caso desses, aconteceu, com um cliente nosso lá do escritório. Ele pegou e adquiriu um imóvel, vou usar valores lá da época, né, teria que atualizar, então não saberia dizer para vocês hoje em dia o que que seria, mas só para vocês terem uma ideia, tá, porque os valores eram muito fáceis de gravar. Ele tinha adquirido um imóvel na construção, né, ou seja, em planta, compra em planta, por R$ 90.000. Então, né, um imóvel legal, tá. Mas, "Ah, é popular", sim, mas é que faz 15 anos, entendeu. Então o preço era diferente, né. Os imóveis valorizam muito no passar do tempo. E naquela época que ele adquiriu, tá, este empreendimento, ele tinha sido feito num bairro que estava se consolidando. Ele era um bairro que na cidade não existia praticamente, ele era considerado uma periferia, assim, bem ruim. Mas por conta de mudanças de planta e de algumas estruturas de negócio que houve naquela local, aquele bairro renasceu, ele surgiu enquanto bairro. Ele deixou de ser periferia e passou a ser um ambiente muito interessante. Então ele comprou para entrega em 24 meses, só que quando chegou na data da entrega, sabe o que que aconteceu? Esse imóvel, ele já valia 230. Então olha só, ele tinha comprado por 90 na construtora, 24 meses antes, e quando ele ia receber, esse imóvel já valia 230. E aí, meus amigos, tu vê, né, todo mundo pensa, né, para tu ser um bom advogado, tem que estudar direito, lei, legislação, jurisprudência. Eu tenho uma pequena divergência em relação a isso que eu adicionaria. Você tem que entender a lógica econômica das coisas, senão você passa a ser um incauto, passa a ser um ingênuo, né, na coisa. Já tinha TAC assinado quando chegou para mim, já existia um TAC. O que que é TAC? Termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual, que já tinha se dado conta desse atraso, tinha chamado essa construtora para pressioná-la, né, inclusive porque ela tinha feito vendas irregularmente, ela tinha feito vendas antes de registrar a incorporação, para vocês terem uma ideia, por isso que ele comprou um preço tão abaixo, né. Então tinha uma série de irregularidades que no TAC já tinha sido resolvido, e o Ministério Público já tinha estabelecido no TAC, em nome das pessoas, uma multa mensal de atraso de 0,5%, 0,5%. Sim, metade do que a lei hoje em dia estabelece, tá. Claro que, sem querer, muito provavelmente por causa dessa nossa cultura jurídica de estudar a lei e não estudar o mercado, o Ministério Público ajudou essa incorporadora. Aí você pensa assim: "Como assim ajudou, né?". É simples, pessoal, é só pegar, fazer um raciocínio matemático. Imagina que ela atrasou nos 24 meses, e aí firmou um TAC com o MP dizendo o seguinte: "Eu vou pagar 0,5% de multa ao mês por atraso", certo? Para cada um dos meus clientes. E quem não quiser, eu vou devolver o dinheiro para eles. Juridicamente, não parece maravilhoso? Não parece que ficou resolvida a questão pelo MP? Parece, né? Só que não. Raciocinem a parte econômica desse empreendimento. Pessoal, não precisa ser um grande entendedor de finanças para compreender que um imóvel que valorizou 100% em 24 meses, uma construtora, uma incorporadora, passar a pagar 0,5% ao mês de multa por atraso, significa que ela irá pagar 6% ao ano de multa, e não sobre o imóvel inteiro, mas apenas sobre aquilo que a pessoa já tinha pago.
Então, se o sujeito tivesse desses 90 mil pago 50 mil, seria 6% sobre 50 mil. Só que o imóvel já está valendo 230. Aí olha só que loucura, gente. Olha só que loucura. O que, que começou a acontecer? As pessoas ansiosas, sem uma orientação, né, sem entender do mercado e sem uma orientação jurídica de alguém que dominasse o mercado, o que, que elas começaram a fazer? Começaram a devolver os imóveis e pegar o seu dinheiro de volta. E aí, meus amigos, que eu me dei conta do seguinte, que aquele atraso de obra era o melhor negócio do mundo para uma incorporadora. Porque imagina, ela tinha pego o dinheiro da pessoa para construir, já estava bem adiantada as obras, talvez em 80%, quando a coisa começou a andar bem devagarinho. A pretexto de que o terreno ali tinha alguns problemas, etc e tal. Né? O que, que a gente vai dizer? Né? Quem vai entender sobre isso? Né? Está só justificando o atraso dele, certo? Mas, de fato, o que acontecia é o seguinte, ela devolvia esses 50 mil para o sujeito, num lado do balcão, se virava para o outro lado do balcão e revendia no mercado um imóvel a 230 mil. E aí eu pergunto para vocês, é ou não é um excelente negócio este atraso de obra? É ou não é um excelente negócio este atraso de obra? E para aqueles que insistissem em ficar, não sucumbissem a essa devolução, o que, que acontecia? Os que não sucumbissem à devolução, eles pagavam 6% ao ano. Com a venda de um desses que eles devolveram, né? Então pensa bem, a valorização foi acima de 100%. Com a venda de um desses, né? Com esse 100% de lucro, ele pagava a multa de 16, 17 outros adquirentes. Olha que loucura isso, gente. Olha que loucura isso. Então, meus amigos, naquela oportunidade foi que eu utilizei pela primeira vez, que eu me dei conta do negócio econômico, claro, né? E utilizei pela primeira vez a ação para obrigar a entrega de obra em atraso. E aí, quais que foram as vantagens para o meu cliente? Primeiro, ele pode demandar uma multa acima do 0,5% do TAC, porque ele não aderiu ao TAC. Os clientes que aderissem ao TAC poderiam aderir ao TAC e já receber direto. Mas o TAC era um TAC maravilhoso para a incorporadora. Né? Então, ele pode pedir uma multa mais coerente com o problema dele. Né? Tanto que depois a legislação veio a demonstrar, né, aumentando para 1%. Hoje em dia, 1%, a multa é o dobro do que tinha sido negociado, né, via Ministério Público no TAC. E eu não estou aqui criticando o Ministério Público, eu estou só dizendo para vocês que a minha crítica ela é mais voltada ao ensino mesmo, né? Ao fato de que a gente estuda direito e não estuda economia, não compreende os problemas que estão por trás do processo judicial. A minha crítica é mais nessa parte da educação mesmo. Então, aí o meu cliente poderia exigir isto, poderia discutir a multa mais coerente, e nessa ação ele poderia pressionar a construtora mediante uma astrente para que ela se desse conta do seguinte, não, vai começar a ficar mais cara essa conta, porque um juiz pode estabelecer uma multa diária, né? E aí eu já vou falar um pouquinho sobre multa diária. E com esse estabelecimento da multa diária, imagina várias pessoas agindo dessa maneira, já começa a estimular, criar um estímulo para o empresário que estava pensando que estava na vantagem, a balança dele já começa a equilibrar, ele já pensa, não,
vamos finalizar essa obra de uma vez, afinal de contas, além de eu estar tendo um problema de credibilidade no mercado, que é um elemento a se considerar, vamos e venhamos, né, não é só dinheiro, tem a credibilidade. Claro, eles estavam trabalhando muito bem essa questão da credibilidade, dizendo que o terreno não era propício, que eles tinham que ter tido muitos gastos, justificativas, né, técnicas que a gente nunca vai saber se são reais ou não, porque eles estão dizendo que é isso causou o atraso. Só que por uma ação judicial, isso não vem ao caso, porque a culpa é do empreendedor, ele só está criando uma justificativa moral, né, mas a culpa é dele igual, entendeu. Então não muda nada, então na credibilidade ele estava usando isso para se justificar. Agora, a partir do momento que ele começa a aumentar a conta dele, ele já começa a pensar: "Não, melhor então finalizarmos de uma vez esse empreendimento, o que eu consegui pegar de lucro aqui, peguei, e vamos entregar para esse pessoal aí cabeça dura, né, de uma vez por todas", certo?